Você já fez algumas dessas estratégias? Saiba que elas podem estar mais te atrapalhando do que ajudando no seu emagrecimento. Olá, tudo bem? Meu nome é Heloísa Oliveira, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou falar sobre métodos, 3 métodos que não valem a pena fazer para emagrecimento. Então, se você já gostou dessa ideia, clica no botãozinho aqui embaixo em inscrever-se para não perder mais vídeo nenhum, porque só nesse canal aqui você consegue emagrecer de forma saudável e em paz com a comida, tá bom? Então, vamos lá pro conteúdo. A primeira estratégia que eu já vi muita gente fazendo é trocar refeições por shake. Por quê? Porque shake é menos calórico, né, gente? Então, emagrece. Mas qual que é o problema de fazer o consumo de shakes para emagrecer? Os shakes, eles são industrializados, então começou por aí. Para que aquele produto ele seja bem aceito pelo público, ele precisa ser palatável. O que é isso? As pessoas precisam gostar, né? E para que elas gostem, eles colocam muitos aditivos naquele pó, naquela mistura, para que tenha a forma desejada ali de uma textura, de um sabor legal para a pessoa aceitar. Então, só aí, começando por aí, já não é legal. É melhor que você faça um tipo de vitamina ou um tipo de refeição um pouco mais leve, para o caso de você não ter tempo, alguma coisa assim, do que trocar a refeição por shake, tá bom? E outra coisa muito importante que a gente precisa lembrar, a indústria nem sempre avalia o que é a questão de biodisponibilidade de nutrientes. E o que é isso? É os nutrientes que estão ali junto e que competem para ter o espaço dentro do nosso corpo. Muitas vezes eles colocam um boom de nutrientes, né? Um monte de nutrientes ali naquele shake e acaba que ele não é bem absorvido pelo nosso corpo. Então você tem um composto ali que você está tomando que tem muitos aditivos, tem nutrientes, mas o corpo não absorve muito bem e que você está consumindo apenas pelas calorias. Então tome muito cuidado. É melhor você consumir uma refeição bem completa, com poucas calorias, do que trocar isso por shakes industrializados. Então essa estratégia não é nada legal. A segunda estratégia que eu vejo muitas pessoas fazendo é, depois que eu tenho exagero, depois que eu como muito, eu fico sem comer nada, eu faço jejum. Isso não é legal. Então vamos fazer uma análise em relação a isso. Primeiro, você comeu em exagero, tanto quantidade quanto em uma qualidade ruim, e você não entregou aquilo que o seu corpo precisava. Então, o primeiro erro disso daí. O segundo erro é você ficar sem comer. Você simplesmente parou de comer, entregou muito do que o corpo não precisava, depois não comeu mais nada. Se você não entrega o que o corpo precisa, ele sente fome e maior necessidade de voltar a comer. E você vai buscar os alimentos, necessariamente aqueles que você parou de comer nesse período de jejum. Então, você tem um ciclo infinito. Você exagera, jejua e sente muita fome para ter mais exagero. Esse ciclo nunca tem fim. Só que o grande problema disso é que o corpo, ele fica todo bagunçado, ele não sabe o que fazer, né? Ele fica todo desregulado, o metabolismo não funciona corretamente e ele retém gordura. Por quê? Porque, se eu não sei o que eu faço com isso, é melhor eu reter do que eu ficar sem nada e essa pessoa depois morrer. Porque se ela tá ficando sem comer, por algum motivo tem, e isso pode ser muito prejudicial para ela. Então, olha o que acontece. Então, não faça essa estratégia. Não faça um jejum depois de ter exagero, que o seu corpo pode entrar em estado de sobrevivência. A terceira estratégia que eu vejo muitas pessoas fazendo é tomar remédio para emagrecer. Geralmente, tem 2 tipos de medicamento, né? 2 formas aí que eles podem agir no seu corpo. Ou inibindo a fome, né? Ou seja, você não tem fome, ou algum outro que você não retém gordura, que ele elimina a gordura por meio das fezes. O primeiro, que inibe a fome, ele age ali no mecanismo de fome e saciedade, não fazendo com que a grelina, que é o hormônio da fome, esteja sempre ativo, e sim a leptina, né? Que a leptina esteja mais alta no nosso organismo e a gente sempre esteja saciado, não necessitando de comer. Só que qual que é o problema? A gente precisa comer. E muitas vezes essa inibição de fome faz a gente comer pouco. Quando a gente come pouco, a gente não entrega tudo que o nosso corpo precisa em alimentos, né? Não é só tirar os alimentos calóricos, a gente acaba não comendo de forma geral, né? Os alimentos de forma geral.
Quando a gente não come ou a gente come muito pouco, menos do que o nosso corpo precisa, acaba que o emagrecimento fica comprometido. Por quê? Porque as funções básicas necessárias para o corpo fazer, ele não tem energia, ele não tem nutrientes suficientes para fazer. Então isso pode estar atrapalhando muito o seu emagrecimento. O segundo, que elimina a gordura por meio das fezes, é um grande problema, porque a gente precisa de gordura no nosso corpo para que alguns nutrientes sejam ali levados aonde que eles precisam. Então, se a gente não consumir alguns tipos de gordura, a gente não absorver tipos de gordura, esses nutrientes tão importantes como, por exemplo, a vitamina E e a vitamina D, eles não são levados para o nosso corpo para realizar as funções adequadas. Então, sem gordura, a gente também não pode ficar. Só que nesse medicamento, ele não seleciona o pouquinho ou maior quantidade de gordura. Ele simplesmente fala, não vai consumir, não vai absorver gordura, e aí ele elimina tudo nas fezes. Isso pode ser um grande problema para as funções do nosso corpo, então também pode atrapalhar. Mas uma observação aqui, todos esses métodos, eles funcionam a curto prazo, ou seja, eles têm resultado sim na balança. Mas por serem métodos que não são saudáveis para o corpo, por não fazer bem para ele, por você não conseguir fazer por muito tempo, adivinha, seus resultados também não vão durar por muito tempo. Então, quando você parar de fazer aquilo, os resultados todos voltam. E o mais interessante disso é que o corpo, ele entra na defesa, ele precisa ficar muito mais resistente para quando acontecer de novo, ele já estar preparado. Então, o que isso significa? Significa que você fez um ataque, deu um ataque para ele, com uma estratégia ruim que fez mal para ele, e aí ele vai se preparar para que quando você faça aquela estratégia de novo, ele esteja mais resistente e ele seja mais forte para conseguir combater aquilo. Então, isso quer dizer que se você tentou da primeira vez, o corpo pode estar mais vulnerável, só que da segunda vez ele vai estar mais resistente e você pode não ter resultados tão bons quanto da primeira vez, porque o seu corpo fica mais resistente à perda de peso, à perda de gordura, à perda de qualquer outra coisa que você tente induzir ele com esses métodos ruins. E aí, curtiu saber todas essas informações? Tudo o que acontece com essas estratégias malucas no nosso corpo? E aí, gostou? Se gostou, deixa um like aqui embaixo para eu saber que esse vídeo foi muito útil para você. E não esquece de compartilhar com uma pessoa muito especial que vive fazendo dieta e buscando métodos rápidos aí para emagrecer. Manda para ela porque vai ser muito importante e vai trazer mais saúde para a vida dela, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @NutriIdeal, que lá sempre tem conteúdo legal para você. Toda semana eu coloco stories, eu converso com vocês e lá vocês têm maior interação comigo. Muito obrigada por você ter assistido, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!